17 horas. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Fraternidade Espírita de Aldeia em sua forma online. Hoje temos nossa irmã Kátia, trabalhadora desta casa, como a palestrante e com o tema o perdão das ofensas. Então, eu chamo a todos, convido a todos para nos conectarmos com nossa divindade superior, com Jesus, nosso Mestre, com Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, fechando os nossos olhos, entrando em comunhão com a natureza, que é formada por este lugar onde habitamos, né? E vamos pedir a que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, nos ajude para aproveitar e compreender as lições que serão ministradas na tarde de hoje. Que possamos, cada vez mais, aplicar cada ensinamento do Evangelho em nossas vidas, para que possamos fazer a nossa reforma íntima, para que possamos caminhar sempre para frente e para o alto. E é com um coração cheio de gratidão que pedimos a permissão da espiritualidade amiga para iniciarmos a palestra pública da tarde de hoje, na paz do Cristo. Que assim seja. E com esta prece, eu passo a palavra à nossa irmã Kátia, para que dê por iniciado os trabalhos da tarde de hoje. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou muito feliz de estar aqui virtualmente, me sentindo na nossa casa de oração e trabalho. Estou muito feliz e vou falar sobre um tema que eu preciso muito trabalhar em mim, que é sobre o perdão das ofensas. Justamente por isso que eu optei por esse tema, porque eu preciso demais dele. E eu espero que a gente possa trocar esses conhecimentos, trocar essas informações de maneira positiva, para que todos nós possamos trabalhar isso na gente cada vez mais. Eu vou abrir aqui com uma frase de Bernhard Melitzer. Quando você perdoa, de forma alguma, você muda o passado, mas, com certeza, você mudará o futuro. Então, vamos refletir sobre isso. O perdão das ofensas, quando a gente vai lá para o índice, por assuntos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos várias opções com relação ao perdão das ofensas. Encontramos na introdução, que fala também da doutrina de Sócrates e Platão, e o capítulo 10 também, onde mais se encontra, inclusive, o próprio tema, na Instrução dos Espíritos, o primeiro tema é esse, o perdão das ofensas. E nós encontramos também no capítulo 9 e no capítulo 12. Então, a gente vai ver se faz um apanhado, um resumo, para que a gente possa seguir com o nosso estudo, ou começar. Então, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão é muito interessante, né? Essa doutrina deles, que começou por Sócrates, que nada escreveu, nada deixou registrado, e Platão, que foi seu discípulo, continuou. E ele registrou muita coisa de Sócrates. Tem coisas que não se sabe nem direito se era realmente de Platão ou se ele já trouxe do próprio Sócrates. De tanta simbiose que tem, mas muita afinidade de pensamento e muita afinidade com a nossa doutrina, com o que a doutrina veio trazer depois de forma sistematizada e bem mais explicada. Isso a gente encontra na introdução. Então, é interessante que a gente também lê a introdução. Às vezes, a gente só lê o miolo do livro,
os capítulos, mas a introdução é interessantíssima para a gente também ter uma ideia do alcance dessa doutrina nossa. Então, vem dizendo assim: não retribuir injustiça com injustiça, qualquer que tenha sido o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas admitirão esse princípio, pois acham que essas pessoas que estão divididas, ou seja, que estão em litígio, em divergência, devem desprezar umas às outras. Então, já naquele tempo, se considerava as ofensas muito graves. E quem pensasse em perdão era covarde. Então, sobre isso, tem uma frase também de Gandhi: o fraco não é capaz de perdoar. O perdão é para os fortes. Justamente para desmistificar isso, porque havia esse pensamento ainda na época de Gandhi, quer dizer, no século passado. Essa coisa já é muito antiga, de que as pessoas devem se enfrentar com a violência e devem não ter tolerância umas com as outras. Já existia esse pensamento. Então, o princípio da caridade e de perdão aos inimigos, não retribuir o mal com o mal. É esse o comentário que se faz sobre isso e a semelhança que existe entre a doutrina dos espíritos e essa doutrina de Sócrates e Platão. No Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, capítulo 10. A gente tem que lembrar também a questão das bem-aventuranças. Eu aprendi com Severino Celestino, da Paraíba, da Federação da Paraíba, que bem-aventurados foi, na realidade, uma tradução infeliz, né? Uma tradução não totalmente infeliz, mas desvirtuada, porque havia várias acepções para a palavra em hebraico e foi traduzida assim, mas que não caberia bem a gente pensar, por exemplo, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão felizes algum dia. É como se fosse assim: não, você está infeliz, você está sofrendo, então sofra feliz, porque mais tarde você vai ter a compensação. Então, era uma coisa mais ou menos assim, que ficava um pouco diferente da realidade. O que teria quis dizer essa palavra que foi traduzida como bem-aventurado, e isso mudou também até a ordem da frase, é mais ou menos a ideia da compreensão e da aceitação das coisas com resignação, de tudo que nos aconteça. A aceitação desses fatos, como eles eram. Né? Ela vem de uma palavra que possui várias vertentes, e essa tradução era melhor que tivesse sido feita dessa forma. Mas a gente entende, até hoje, os padres, os pastores, e nós, na doutrina espírita, inclusive os espíritos que vieram nos esclarecer, levam sempre para essa vertente da resignação. E, nesse caso, bem-aventurados os que são misericordiosos, quer dizer, realmente eles vão ter esse retorno por isso. Então, ler os 2 versículos, né, da página 131 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só para a gente ter uma ideia do que é que norteia, como é o princípio desse capítulo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Faz parte, gente, do Sermão da Montanha, que é essa página maravilhosa. Bastava ela. Uma vez eu ouvi uma frase, não sei quem disse, eu não sou muito boa de memória, que se todas as bibliotecas, né, se tudo fosse destruído na face da terra, com relação à escrita, mas permanecesse o Sermão da Montanha, então nós estaríamos ricos e satisfeitos e plenos com relação ao que a gente deveria seguir. E realmente é uma página fabulosa. Começa em Mateus, capítulo 5. Mas para lá tem o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 7, versículos 14 e 15. E a última: se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 13, versículos 15, 21 e 22. Então,
a misericórdia é o complemento da doçura, é o que vem dizendo no comentário. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque os brandos serão chamados filhos de Deus, e os pacíficos herdarão a terra. O que seria isso? Herdar a terra. Nós sabemos que nós estamos numa fase de transição. Então, o herdar a terra, nesse contexto, ele quis dizer justamente que nós passaremos de uma fase do planeta a outra fase. Do mundo de expiações e provas, nós passaremos ao mundo de regeneração, essa transição pela qual nós estamos passando hoje em dia. Jesus já vinha preparando, as outras pessoas, desde Sócrates, de Platão, já vinha sendo preparada essa transição, para que a gente fizesse a nossa reforma íntima e tivéssemos condições morais de, por afinidade, permanecermos no planeta. Então, esse preparo já vem de muito tempo, esses avisos, esses alertas e esse apoio incondicional dos espíritos superiores, para que a gente pudesse passar. Agora, eles não vão fazer nada por nós. Nós aqui precisamos tomar as rédeas da nossa vida e tomar as decisões. Então, quando se diz assim, nós herdaremos a terra se formos pacíficos, né? Se formos brandos, é porque nós teremos a afinidade, a elevação suficiente para sintonizarmos com essa frequência, que é a que vai imperar nesse nosso planeta. Se a gente não tiver sintonizado, por afinidade, igualmente, nós iremos para um outro planeta, que realmente as pessoas vibrem em faixas diversas, que ainda estejam em expiações e provas, e que a gente possa lá continuar o nosso progresso. Então, esse negócio de filhos de Deus, serão chamados filhos de Deus, é porque nós estaremos em consonância com o que Deus espera de nós nessa fase do nosso amadurecimento. Nós estaremos em consonância se nós formos pacíficos com o que há de vir. E nós mereceremos esse título de filhos de Deus. Então, vamos lá. Perdoai para que Deus vos perdoe, é o próximo título desse capítulo. Eu vou dar uma passeada pelo capítulo para que a gente assim vá parando e comentando. Como eu vou ser perdoado por Deus, né? Se eu não perdoo o outro. Então, esse Deus, que muitas vezes se fala no Evangelho, na Bíblia, e que muita gente interpreta como um Deus vingativo, como um Deus que tem os mesmos atributos humanos, que tem as mesmas características humanas, isso se chama antropomorfismo, né? Tornar Deus como se fosse um ser humano. A gente precisa fugir disso, porque a gente já foi alertado pelos espíritos superiores que isso não existe. Isso é uma tentativa do homem aproximar Deus dele mesmo. Ele está vendo em Deus coisas que não existem. Então, como é que é isso? Deus vai tomar uma providência com relação a gente? Não. É porque Deus, segundo a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, ela vem perguntando assim. Kardec pergunta: aonde estão escritas as leis de Deus? E a resposta do Espírito de Verdade: na vossa consciência. Então, a gente entende melhor esse Deus. O que é que acontece? A nossa consciência é que nos pune. A nossa consciência é que nos julga. A nossa consciência é que precisa estar tranquila. E ela não vai estar tranquila na medida em que erramos. E que a gente passa por cima desses erros e que a gente renova os erros ao invés da gente superar. Da gente conseguir vencer essas dificuldades, fazer a nossa reforma. Então, esse Deus que está em nós, está fora de nós, está em toda parte. E ele habita na nossa consciência, na nossa mente, na sede do nosso espírito. E é essa consciência que nos cobra. Não é Deus exatamente que nos cobra. Ele nos criou e ele tem suas leis. E nós estamos subordinados a essas leis. E essas leis estão na nossa consciência. E a gente, quando infringe as leis, a gente vai sentir um sinal de alerta. Quanto mais consciência a gente tiver dessas leis, quanto mais inteligência para raciocinar e chegar a essas conclusões do que é certo e do que é errado, mais a nossa consciência vai nos cobrar. Então é isso. O perdão, a misericórdia devem ser infinitas. Como ele disse a Pedro: quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Ora, pela numerologia, o 7 significa perfeição.
Ele significa também estudo, introspecção, pesquisa. E a gente sabe que tudo isso está ligado realmente a essa coisa de quantas vezes eu devo perdoar, quantas vezes eu devo agir de maneira correta, eu devo agir da melhor forma. Então, infinitas vezes. Para se atingir a perfeição, vamos multiplicar. Então, se cada ofensa que cada pessoa nos fizer, a gente perdoar 70 vezes 7, 490 vezes, será que 491 a gente não vai perdoar? Nós já vamos estar tão afeitos ao perdão, nós vamos adquirir uma habilidade a mais, que é a de perdoar, de relevar as coisas, de dar às coisas também a importância que elas têm. Então, o perdão é uma atitude íntima, individual, que a gente não vai querer se promover. A gente jamais vai perdoar de fato se a gente quiser aparecer com aquele perdão. Parecer uma pessoa misericordiosa. Tudo que a gente quer parecer é o que a gente ainda não é. Então, quando a gente faz, sequer a gente nota. Sequer a gente nota que o outro tentou nos ferir muitas vezes. Porque a gente não deu importância àquilo. A nossa vibração naquele momento, ela estava um pouquinho acima. Não quer dizer que nós sejamos superiores àquela pessoa. Mas a nossa vibração naquele momento não nos deixou sequer perceber aquilo como uma ofensa. Aquilo foi um fato que ocorreu, mas a gente não vai ficar guardando aquilo dentro de nós. Então, a gente já consegue superar muita coisa. Coisas até que a gente nem pensa, nem notou. Isso já é um indício de que a gente está caminhando. Agora, quando a gente se dói, quando a gente se magoa, a gente ainda está naquela fase de trabalhar isso. Vamos trabalhar o perdão em nós. E isso não é com relação a tudo, também não é de uma hora para outra. Às vezes, a gente perdoa a uma pessoa, a gente sequer nota que aquela pessoa quis nos ofender, porque a gente está naquele momento acima, ou porque aquela ofensa não foi tão grave para nós, embora aquela outra pessoa pensasse que fosse nos ofender gravemente. E às vezes, por uma coisinha pequena, né, um cabelinho de sapo, a gente se dói muito, porque aquela ofensa nos atingiu intimamente, nos atingiu nos nossos pontos fracos, no nosso calcanhar de Aquiles. Aí o que é que a gente faz? O que é que a gente deve fazer? Aí é que a gente vai trabalhar o perdão, porque aí é que ele se faz necessário. Aí é que se apresenta a necessidade da gente trabalhar isso, porque é muito fácil a gente achar que está perdoando, né? Que já é uma pessoa que perdoa, que já adquiriu essa virtude, essa condição, se a gente não se sentiu tão ofendido. A gente até pensa, poxa, eu nem me senti ofendido, e pode até se achar vaidoso, achar que por isso a gente já evoluiu. Mas, na verdade, aquele pontozinho não nos ofendeu, porque era uma coisa leve para nós. Mas outra coisa que seja pesada, essa sim é que vai medir o quanto a gente já evoluiu. Aí sim é que vai estar a nossa prova. Vamos passar na prova se a gente conseguir trabalhar isso. Mesmo que na hora não seja possível, a nossa reação seja essa, mas a gente vai raciocinar, usar da nossa racionalidade, dos nossos conhecimentos, acerca da necessidade do perdão, da importância e das dicas que a gente pode pegar com os espíritos mais iluminados, com as pessoas que podem nos ajudar para que a gente chegue lá. Aí sim, a gente vai estar combatendo o bom combate, como disse Paulo. Então, a gente, olha, o próximo texto ele diz o seguinte: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. E a gente sabe, nós que somos da doutrina espírita, que esse a caminho com ele quer dizer, enquanto nós estamos nessa encarnação, ao lado do nosso irmão, que nos ofendeu de alguma forma, que nos humilhou, nos maltratou, às vezes até por um tempo prolongado, não foi só uma vez, não foi só duas, não foram 2 vezes, mas várias vezes. Enquanto nós estamos aqui, é que é o tempo da gente fazer isso. Porque quando a gente desencarna, a gente carrega isso com a gente. A gente vai ficar, ao invés de se sentir livre, né, da matéria e continuarmos o nosso processo evolutivo, irmos para uma colônia onde a gente pode se desenvolver mais, estudar, após fazermos aquela análise da nossa existência, chegarmos à conclusão que a gente perdeu tempo com relação a muitas coisas, que a gente jogou fora, às vezes, a existência por coisas mínimas. A gente vai chegar à conclusão que a gente deveria ter trabalhado o perdão, porque esse perdão fica martelando na cabeça da gente.
Veja só a continuação do versículo. Para que este, olha, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que este não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e que este não te ponha na prisão. Em verdade vos digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Então, isso tem um significado. E os espíritos, eles nos esclarecem que o juiz é a nossa própria consciência. Então, esse nosso irmão vai nos entregar ao juiz. Esse que tem uma contenda conosco, é o que nós temos com ele. Por quê? Porque foi através dele que foi revelado esse problema, que a gente ainda não conseguiu superar. Esse problema de consciência, que é nosso, não é dele. Por mais que ele tenha feito coisas com a gente, esse problema é um problema para a gente resolver em nós. O problema do nosso irmão, ele vai resolver de alguma forma, ou algum dia. Mas o problema nosso, esse é que deve nos preocupar, porque nós respondemos por nós e não por ele. Então, quando a gente diz o juiz, que é a consciência, né? É ali que está o quê? Que estão as leis divinas. É ali que está Deus. O juiz seria o Deus que habita em nós. Jesus Cristo disse, vós sois deuses. Então, nós temos essa energia da cocriação, né? E também dessa balançazinha que funciona de acordo com as leis que a gente já tem conhecimento. O que a gente ignora, a gente não vai poder contrabalançar, não vai poder medir. Mas tem coisas que a gente não ignora. E outras, a gente passa a não ignorar quando para analisar, porque nós temos a inteligência para isso. Para que a gente se desenvolva e compreenda cada vez mais as coisas. Então, isso tudo está na nossa consciência. E o juiz não te entrega ao ministro da Justiça, que, no caso, quer dizer aquele que vai executar a sentença. Depois do julgamento do juiz, aí vem aquela pena que a gente vai pagar quando a gente for condenado. Então, se nós estamos no erro, se nós estamos emitindo energia negativa para o nosso irmão, mesmo que ele tenha feito algo com a gente, nós vamos ser condenados, nós vamos sofrer uma pena. É claro que essa pena vai ter extensão também da nossa culpa, do erro que a gente cometeu, da intensidade com que a gente desejou ou fez do mal para o outro. Tudo isso é que vai ser contrabalançado. As circunstâncias. E para cada pessoa, as circunstâncias mudam, porque somos 7 bilhões de pessoas diferentes na face da Terra, como diz a nossa irmã Juliana. O ministro da Justiça, esse é o que vai executar essa sentença. E a prisão é justamente essa autopunição que a gente vai impor a nós mesmos. A gente vai ficar na prisão horrível chamada culpa. E essa culpa vai nos atormentar. E mesmo quando a gente desencarnar, ela vai continuar nos atormentando. É por isso que muitas vezes a gente desencarna e fica presa a esses problemas, a esse sofrimento, por tanto tempo. A luz está ali do nosso lado, os irmãos espirituais estão ali, mas a gente precisa trabalhar essa culpa o suficiente para poder levantar a cabeça e seguir. Então, a gente precisa trabalhar uma coisa muito importante que a gente chegou agora aí, o auto-perdão. Mas para que a gente não viesse a precisar disso, o ideal é que a gente tivesse dirimido esse problema enquanto estávamos aqui, a caminho, nessa encarnação. Isso é possível. É possível mesmo que o outro não mude. Não interessa se o outro mudou, se o outro faria a mesma coisa ou continua fazendo. O que interessa é a maneira com que eu vou ver aquilo, com que eu vou trabalhar aquilo ali em mim. Se alguém vier me dar um balde cheio de excrementos, eu posso simplesmente dizer, não, muito obrigado, não vou aceitar. Fique para você, porque eu não vou aceitar. Então, se alguém me rotula, se alguém me calunia, eu não preciso aceitar aquilo. Embora eu não vá agir com violência, eu não vá reagir de uma forma negativa, mas eu não preciso aceitar e ficar martelando aquilo na minha cabeça. Porque no momento, infelizmente, era aquilo que aquela pessoa tinha a me dar. E se ela tinha aquilo a me dar, é um problema sério para ela. Infelizmente, eu não posso ajudá-la naquele momento. E talvez até possa em outro momento, de alguma outra forma, orando por ela, eu vou poder ajudá-la. Mas eu preciso me ajudar a não entrar nessa mesma frequência, nessa mesma sintonia, a não incorporar aquilo.
Me apropriar somente do que é bom. Fugir desse sentimento, dessa sensação, dessa atração que talvez eu sinta até por aquilo ali. Porque os outros são nosso espelho. A gente vai falar mais sobre isso. Então, a gente não vai sair daquela prisão, né? A culpa, ela é uma mágoa, certo? Ela é um rancor, muitas vezes, que é além da mágoa, contra mim. Mas também eu tenho a mágoa em si, ela pode ser contra mim, que se chama culpa, e pode ser com relação ao outro, quando eu culpabilizo o outro. E eu fico naquela coisa de culpar o outro por todo o sofrimento que eu passo. Eu passo por um processo chamado vitimização, que não é bom para mim, de maneira nenhuma. Eu ser a vítima. Vamos caminhar. Então, nós lemos para esse trabalho, da quinta-feira até ontem, um livro chamado As 5 Faces do Amor, de Rossandro Klingen, e um pouco de um livro chamado As Dores da Alma, de Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo. E a gente já teve contato com alguma coisa da psicologia de Joana de Ângeles. E tudo isso nos ajuda a compreender bastante como é esse processo para a gente. Na evangelização, ou melhor dizendo, na educação espírita, que a gente costuma chamar assim hoje em dia, porque a gente trata de todo um cabedal de conhecimentos e a doutrina espírita não se restringe apenas à parte moral, né? Nós temos também os fundamentos científicos. A finalidade é moral, mas é uma doutrina filosófica, como já disse Kardec na Revista Espírita, na primeira Revista Espírita, a primeira edição, quando ele foi perguntado em 1858 acerca da doutrina, como ele definiria realmente a doutrina espírita, ele disse o seguinte: a doutrina espírita é uma doutrina filosófica que se utiliza de métodos científicos na sua prática e tem fins morais. Então, muita gente, principalmente aqui no Brasil, desvirtuou um pouquinho essa palavra moralidade, né? E disse assim, tem fins religiosos, por conta de trazer novidades que se contrapunham às religiões vigentes, principalmente a religião católica. Então, é como se fosse uma nova religião. E aqui a gente trouxe tudo para esse lado, mas a gente precisa ver e continuar com esse pensamento do espírito de investigação, de cientificismo, de não acreditar em todos os espíritos, não pôr ninguém no patamar, assim, como se estivesse acima das outras pessoas, todos somos humanos, e temos também nossas falhas de interpretação da vida. Enfim, a gente precisa realmente obedecer a esses critérios, que Kardec obedeceu. Ele se tornava até meio chato, meio cri-cri, perguntava as coisas várias vezes, porque ele queria ter certeza daquilo, que realmente era assim, que os espíritos iriam dizer as mesmas coisas, coisas semelhantes, não iriam se contradizer. Então, ele foi muito criterioso e a gente precisa se utilizar desse critério também. Então, eu fiz uma dinâmica com os meus alunos, baseada em orientações de um grupo, Educadores Espíritas de Pernambuco. Eu pedi uma dinâmica que tratasse do perdão, na época, já faz muito tempo, e me passaram uma dinâmica. Tá certo? Então, agora a gente vai se imaginar nessa situação. A gente vai receber uma pedrada. Eu acho que vai dar para ver. Eu não sei compartilhar a tela, também não sei fazer PowerPoint. Vou aprender, mas agora eu fiz um desenho no lugar do PowerPoint, que eu quero ver se fica nítido. Eu acho que todo mundo está vendo. Pronto, acho que todo mundo está vendo. Olha aí. Então, tem uma pessoa, certo? Que sou eu, que estou recebendo uma pedrada da outra, certo? Isso aqui é para ficar bem na nossa mente, os dois bonequinhos. Eu estou recebendo uma pedrada de alguém. Então, nessa situação, qual seria a nossa reação? Porque a gente sempre costuma falar que as ações, elas não nos definem, não definem que patamar nós já estamos. Porque as ações, elas são pensadas e nós temos as fases de aprendizado nosso. Primeiramente, a gente tem o conhecimento. O saber, ele é o primeiro passo. Ele é um passo teórico, ele é um passo da racionalidade, extremamente importante. É o que a gente está fazendo aqui, estudando para a gente saber, para a gente conhecer cada vez mais, para a gente entender. Depois vem o segundo passo, que é o fazer, é o praticar.
Esse a gente já está começando. Alguns praticam bem mais do que outros, mas a gente procura praticar. A gente procura pensar no próximo, a gente procura de alguma forma se doar. E é para a gente procurar, né? É para a gente sempre procurar se doar no que for possível e necessário. Os nossos ouvidos, o nosso olhar, olhar para o outro, saber, para ele entender que ele está sendo visto. Então, várias formas a gente tem de praticar a caridade, entre aspas. Eu acho que a gente ainda está muito longe da verdadeira caridade, mas a gente tem como praticar para que a gente chegue lá. Para que isso vire um hábito, para que isso faça falta quando a gente não faz. Aí a gente vai estar começando a incorporar. Justamente para chegar nessa última fase, que é o ser. É quando a gente já se apropriou daquilo. Então, quando vem alguma coisa, por exemplo, eu recebo uma pedrada de supetão, de quem eu menos espero, às vezes uma pessoa que eu confio. Aí eu vou parar e vou ter uma reação. Essa reação é que vai me dizer, eu preciso me analisar depois disso passado, para ver realmente em que patamar eu já estou do meu aprendizado. O quanto eu já incorporei na minha vida, eu já me apropriei daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei. E eu sei muito pouco, mas pelo menos esse pouco eu preciso realmente fazer com que ele faça parte de mim, do meu ser. Então, eu posso ter várias reações, né? Vamos ver. A primeira é o revide. Me atingiu com a pedra, eu vou chegar, não vou olhar nem quem foi que deu a pedrada. Pode ser um conhecido, um desconhecido, eu vou lá, pego a pedra e vou querer de novo. Então, isso se chama vingança. Se eu optar por isso, eu já demonstro que eu não aprendi ainda nada. Pelo menos incorporar os conhecimentos que eu tenho, não. Porque isso não vai me fazer feliz. Eu acertar o outro com aquela pedra, mesmo que ele tenha me acertado. Eu vou somente colocar aquela raiva para fora, mas eu vou ficar com aquilo dentro de mim. Por que eu fiz o outro sofrer? E a gente tem que parar para analisar o outro também. O outro, que é igual a mim, filho de Deus, do mesmo jeito, é o meu próximo. Ele pode ter jogado a pedra sem querer. Aí ele não tem culpa nenhuma. Ele não mereceu aquela pedrada. Agora, eu joguei nele porque eu quis. Eu quis revidar. Eu quis feri-lo da mesma maneira ou mais do que eu feri. Se eu quiser mais, até está sendo mais intenso. O meu problema de consciência, com o meu juiz consciencial, ele vai ser pior ainda. Porque eu quis. E aquele outras vezes nem quis. Ou não pensou que fosse me magoar tanto. Apenas ele soltou alguma coisa. E aquilo ali não define. Aquele comportamento dele naquele momento não o define enquanto pessoa, enquanto espírito. Porque eu teria que estar dentro da mente dele, do coração, para saber. E eu também sou tão imperfeita que eu não ia saber. Então, não tem como definir isso. Eu sei da minha parte. E pela minha parte eu errei. E eu vou receber o retorno daquele erro, independentemente dele ter me atingido ou não. Eu quis atingi-lo. E se ele realmente quis me atingir, aquela energia dele vai voltar para mim também. Além de voltar a minha, que eu joguei, é a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Vai voltar também somada com a dele. Porque existe uma lei que a física normal já estuda, que é da ressonância. Aquilo ali vai se somar e vai voltar aquela energia para mim. De alguma forma. Bom, essa é uma das reações que eu posso ter, mas que eu não devo, mas que pode acontecer e que vai me trazer esse tipo de consequência na hora. Que já é essa consequência do retorno, ou vai vir o retorno depois, ele vai ficar por ali, me rondando, mas ele já está incorporado no meu inconsciente, no meu juiz. No meu inconsciente, porque eu ainda não tenho consciência daquilo ali, ainda não parei para raciocinar, mas vai estar na minha consciência, sim, na minha consciência mais profunda. E eu posso ter a seguinte reação: eu posso guardar aquela mágoa, certo? E ficar com ela guardada para mim. Não tomar nenhuma atitude de revide, mas o revide pode estar sendo mental. Então, eu estou dando pedrada também. Só que eu estou dando pedrada com a mente. Pedradas virtuais, que é o que a gente trabalha muito hoje em dia, a coisa virtual, à distância. Do mesmo jeito que quando a gente mentaliza alguém, na hora da nossa prece, na hora da meditação, na hora que nós fazemos vibração para as pessoas e aquilo ali chega, aquela energia boa chega para a pessoa, também chega a negativa.
Então, se eu estou guardando mágoa, estou com aquele ódio, aquela mágoa se transforma em ódio, em rancor, que me torna uma pessoa amarga, às vezes com as pessoas que me amam. Eu fico dando patada nas pessoas que não tem nada a ver com aquilo, porque eu estou com raiva daquela coisa que me aconteceu e daquela pessoa que representou aquilo ali que me aconteceu. Aí eu vou sofrer também o retorno disso. Eu vou ficar remoendo coisas que são venenosas para mim, que são tóxicas para o meu perispírito e que aos poucos, se eu não conseguir trabalhar isso, expulsar esse sentimento de mim de alguma forma, eu vou adoecer, inclusive o corpo físico. Eu vou ter as chamadas doenças psicossomáticas, que na realidade o que se diz é que são todas psicossomáticas. Até uma gripe a gente pega quando está com o sistema imunológico fraquinho. Quando a gente está triste, a gente às vezes pega gripe. Está muito associado, gente que tem depressão, né? Eu digo isso porque tem gente com depressão na minha família, ela tem mais propensão a pegar essas doenças oportunistas, como se chama. Porque o sistema imunológico também parece que fica meio tristinho, cabisbaixo, né? Eu fico dizendo assim, os nossos anticorpos, é assim que eu falo com as crianças na evangelização. Os nossos anticorpos ficam também cabisbaixos, tristinhos, aí a gente acaba adoecendo com mais facilidade. Quando a gente está bem, está alegre, está grato, aí o nosso sistema imunológico funciona melhor. O mesmo vírus, ele vem, mas é combatido e por ali mesmo fica. A gente não chega nem a apresentar sintomas. Então, é mais um motivo para a gente se fortalecer com sentimentos positivos. Então, isso daí vai me fazer muito mal, essa mágoa, esse rancor que eu preciso trabalhar. E a gente vai partir para essa fase da vitimização. A gente vai ficar remoendo aquele fato e revivendo aquilo várias vezes. Essa, como é que se diz? Reincidência das coisas, eu esqueci agora. É a gente reviver aquilo, reviver. Aquilo ali vai fazer com que a gente sofra muito mais do que só no momento. E eu dizia para as crianças também isso. Se a gente ficou com a marca daquela pedrada, se doeu, machucou, a gente passa o metiolatezinho e segue. Porque se a gente seguir com aquela mágoa, aí nós fizemos uma dinâmica, cada um pegou uma pedra em cada mão e a gente fez de conta que precisávamos nos ensaboar. E aí foi difícil se ensaboar sem largar a pedra e sem pegar com o cotovelo, com nada. Tinha que pegar com as mãos, naquele sabonete. Foi difícil passar uma bola de um para o outro. E depois a gente fez sem as pedras, para a gente ver o quanto é fácil quando a gente não carrega aquelas pedras que a gente recebeu, aquela pedrada, né? Isso é uma metáfora, é uma comparação. Mas é para a gente ver que é muito mais fácil para a gente não carregar a mágoa. Porque a mágoa vai nos impedir de fazermos outras coisas, de termos outras conquistas e outras realizações. Vai nos impedir da gente raciocinar direito, vai nos impedir de ver as coisas boas que nós temos ao redor. Então, esse livro de Rossandro Klinger, ele é muito bom, gente. Quem puder ler, As 5 Faces do Perdão. Mostra o caso de um rapaz que não dava valor a nada, a família linda que ele tinha, porque ele vivia reclamando do emprego que ele tinha, que ele podia ter o melhor, se não tivesse acontecido isso, isso e isso na vida dele. E ele vivia xingando o chefe era isso, era aquilo, isso há 15 anos. Depois, quando ele despertou para o fato, e a própria mulher foi que trouxe para ele essas verdades, aí ele viu que ele estava jogando tudo fora, que ele podia ser feliz agora, e não esperar para ser feliz se ele realizasse tudo aquilo que ele pensasse, que era tudo ilusório, distante. Podia ser que ele viesse a realizar, mas ele poderia ser feliz já com o que ele tinha, já ir feliz pelo caminho. Não precisa a gente só ser feliz quando a gente alcança o que a gente quer. A gente precisa ser feliz agora, pelo que a gente tem. E até por essas conclusões que a gente chega. A gente já deve ser feliz. Então, vou andar mais rapidinho. Então, daqui, gente, tem muito pano para manga. Não tem só para manga, não. Tem para fazer várias roupas. Com manga comprida, todas elas. Porque realmente é um capítulo muito rico. A física quântica, o esoterismo e outras crenças milenares, outras ciências milenares, a própria Bíblia, né, o Velho Testamento e o Novo Testamento, que é o Evangelho. As filosofias, o espiritismo, né, a psicologia, inclusive a transpessoal de Joana de Ângeles, vem nos alertando para essas coisas. Vem trazendo as mesmas lições de outras formas, com outros nomes, uma pincelada aqui, outra pincelada ali, para ver se a gente acorda para a realidade.
Então, a nossa mente, ela tem a parte bem consciente, que é essa que a gente está utilizando nesse momento. Tem as coisas adjacentes, né, que vêm, que eclodem, que às vezes até nos impedem. A gente quer fazer uma coisa, aí vem aquela ideia contra, né? Ah, eu vou para aquela festa. Não, não vai não, que tu estás feia, as pessoas vão ficar te olhando. Quer dizer, aquelas crenças que ficam nos sabotando e dizendo para a gente que a gente não vai conseguir ultrapassar certas coisas, porque aquelas crenças, muitas vezes, que a gente pega de coisas da nossa educação, até nessa existência mesmo, aquelas crenças, e outras são mais profundas, estão lá no inconsciente, que a gente vai buscar de outras encarnações, de traumas que a gente viveu, de problemas que foram muito sérios para a gente, que a gente ainda traz. Aí isso tudo vai nos limitando e vai fazendo, vai nos sabotando realmente o crescimento. E a gente fica vendo a vida por um óculos, né? Um óculos, se for azul, eu digo assim às crianças, se esse óculos for azul, a lente azul, a gente vai ver tudo azulado. E quando a gente vê uma coisa amarela, vai ficar verde, porque azul com amarelo vai dar verde. Então, a gente vai ver a realidade distorcida do que ela é. A gente precisa, muitas vezes, de ajuda, e é bom a gente procurar essa ajuda. Aqui nós temos o atendimento fraterno, que pode nos orientar se a gente estiver precisando de alguma ajuda, para que a gente passe a enxergar as coisas como elas são, e não por esse óculos que distorce, que deixa a gente feliz. Então, nós comparamos isso, né, a terapia cognitivo-comportamental, ela nos diz que nós temos pensamentos e que esses pensamentos automáticos, que vêm automaticamente, a gente não pode controlar. Eles vêm. Eles vão nos gerar sentimentos, mas eles estão alicerçados nessas crenças, muitas vezes. Então, a gente precisa mudar o pensamento, certo? E vai mudando também as nossas crenças. A gente precisa parar para pensar e ver se realmente aquilo é real ou não. Então, a ajuda especializada, psicológica, muitas vezes é necessária. E a ajuda espiritual, das leituras, dos livros, das músicas, que a gente possa colocar nas nossas mentes coisas boas. Não só positivas no sentido de um mundo utópico, fantasioso, mas positivas no sentido de nos fazer liberar o que tem de positivo em nós. Se Deus está em nós, vamos liberar esse Deus. Vamos liberar a nossa luz, porque Jesus nos disse, vós sois luz, vós sois o sal da terra. Então, nós não podemos ser insípidos, porque senão, com que se há de salgar? Quer dizer, quem é que vai dar gosto a esse planeta? Se o próprio homem, que é o ser mais evoluído, né, dessa linha evolutiva aqui, nossa, do planeta Terra, se ele for insípido, se ele não der sabor ao planeta, à vida, quem vai dar? A gente precisa valorizar tudo isso, né, e participar. Então, Jean-Paul Sartre, ele disse o seguinte, não se pergunte o que fizeram de você, se pergunte o que você vai fazer com o que fizeram de você. Ou a você. Isso, Nelson Mandela, que passou 20 anos preso, mais de 20, né? Parece que 28, ele disse que leu muito, e essa frase de Sartre, ele disse ao entrevistador que fez a autobiografia, aliás, a biografia autorizada dele, ele disse que esse pensamento norteou muito. Tanto é que quando ele saiu de lá, muitos dos lutadores, né, que queriam que ele saísse da cadeia, vieram propor a ele que continuasse a luta armada contra o apartheid, essa segregação racial que havia. E ele disse, não, se eu for sair daqui, depois desses anos todos, estudando, refletindo, do mesmo jeito que eu entrei, com os mesmos pensamentos, achando que as mesmas fórmulas é que vão adiantar, eu não fiz nada. Foram em vão esses anos todos. Então, eu não vou sair assim, pelo contrário, eu vou sair com espírito de paz. E é dentro da paz que nós vamos conseguir vencer. E realmente foi assim que aconteceu. Então, gente, a gente precisa fazer alguma coisa com o que a gente sabe. Alguma coisa tem que ser mexida dentro de nós. Aí a gente envereda também pela psicanálise, a gente vai estudar Joana de Ângeles, é tão bom, sabe? Eu recomendo e eu gosto de estudar. Eu ainda não estudei um tantinho, né? Só um pouquinho. Mas o pouco que eu tive acesso realmente faz com que a gente se compreenda bem mais. E o primeiro passo para a gente se modificar, não só nesse sentido do perdão, mas em todos os sentidos, para a gente se melhorar, é justamente o autoconhecimento. Se a gente se conhece, a gente vai reconhecer os problemas que existem, as dificuldades que existem em nós. A gente vai admiti-las, aceitá-las, não no sentido de que elas devam ficar ali para sempre, mas no sentido do acolhimento da gente mesmo.
porque nós não somos perfeitos, não temos que ser perfeccionistas. Isso não é bom. Nós temos que nos aceitar como a gente é. Agora, saber que tem caminhos e que a gente pode se trabalhar. Acolher as nossas sombras é o primeiro passo. Acolher com carinho, sabe? Então, retornando, né, esse capítulo 10, o sacrifício mais agradável a Deus é a próxima leitura, que a nossa amiga, né, a palestrante anterior, ela falou, antes de Sueli Vercausen, há 15 dias atrás, ela falou muito bem sobre isso, o sacrifício mais agradável a Deus. Que a gente, primeiro, se reconcilie com as pessoas antes de oferecer o sacrifício. E que aquele sacrifício era como se fosse para pagar os nossos pecados perante os deuses, perante Deus, né, no caso da religião hebraica, perante Deus. E eram as coisas assim, os animais mais caros, mais valiosos que a pessoa dava, porque ia perder uma coisa cara, quer dizer, ia sofrer com aquilo, era um sacrifício. Mas valia a pena porque as pessoas se achavam limpas daquilo que tinham feito. Então, isso era um raciocínio ingênuo e Jesus quis esclarecer que, na verdade, a gente tinha que consertar o problema que gerou aquilo ali, aquela culpa. Porque a culpa não ia sair assim da gente. A gente tinha que reconciliar com aquelas pessoas, perdoá-las, pedir perdão, para poder realmente a gente se sentir aliviado. Não era aquele sacrifício material que ia valer. Mas ela nos fez compreender isso de uma maneira maravilhosa. Foi um enfoque formidável. Quem assistiu, quem não assistiu, assista, que está gravado. Então, sacrificar o nosso orgulho, a nossa vaidade, isso sim, é que vai fazer bem para a gente, para o nosso crescimento e a nossa felicidade. O julgamento, né? O argueiro e a trave no olho. Então, esse é o próximo tema, o argueiro e a trave no olho. Jesus nos disse o quê? Que a gente, tá um barulho, né? Mas eu acho que vocês estão me escutando. Que a gente não deveria olhar o argueiro que está no olho do outro, mas a trave que está no nosso. Muitas vezes tem uma trave tapando tudo e a gente só está olhando do outro, porque a gente quer desviar a atenção da gente mesmo, porque o outro é o nosso espelho. A gente não deve julgar para não ser julgados. Tem também esse tema. E fala de Madalena, aquela passagem da pedra, né? E foi justamente falando sobre essa questão da pedra que eu dei início também, fazendo essa reflexão sobre o não julgueis para não ser julgados, que a gente começou aquela dinâmica com as crianças para refletir. Então, eu posso levar aquela pedra comigo, ou eu posso deixar aquela pedra no caminho, faz parte do meu caminho. Eu levei a pedrada. Muitas vezes foi tão forte que ficou a cicatriz. Mas eu não posso estar usando aquela cicatriz para estar emitindo energia ruim para aquele outro que me jogou a pedra. Mesmo que ele tenha jogado porque quis realmente me machucar, aí é um problema dele, com a consciência dele, com o juiz que está dentro dele, com Deus. É dele e Deus, como dizem. Mas eu vou prosseguir meu caminho, porque eu não posso ficar estancado ali. Eu tenho que caminhar, eu tenho que ir para frente. E não posso levar aquela pedra. Ela vai ficar ali no meu caminho, até como lembrança. Porque eu não preciso esquecer. Perdoar não é esquecer. Eu posso até esquecer. Que tem coisa que eu até esqueci. Eu digo, eita, fizeram uma coisa para mim, mas eu não estou nem lembrado direito do que foi. É porque aquilo não teve tanta importância. Mas o que realmente nos magoa, porque toca nas nossas sombras, aí a gente não esquece. Mas a gente pode lembrar daquilo sem ter mágoa nem rancor, com relação à pessoa que foi instrumento para que a gente despertasse para aquela necessidade que a gente já tinha, mas que a gente não despertava. Então, aquele outro que foi instrumento para a gente se conhecer melhor, para a gente, a partir daí, se trabalhar, na realidade, se a gente fosse bem inteligente, já fosse um pouquinho mais amadurecida, a gente até ia agradecer a Deus ter colocado aquela pessoa no nosso caminho. Porque a partir dali, nós não fomos os mesmos. A gente se transformou de alguma forma. E é necessário isso. Então, a indulgência é uma das coisas, né, desse capítulo, e fala que a gente precisa ser indulgente para com o outro. E a gente se lembra de Leandro Carnal, quando fala do julgamento que a gente faz das pessoas, né, de apontar o erro do outro. Leandro Carnal disse o seguinte, numa das palestras dele que eu assisti: quando eu falo de alguém, eu falo mais sobre mim do que sobre o outro. O que é que isso quer dizer? Que a maneira com que eu trato o outro, a maneira como eu julgo o outro, como eu condeno, fala mais sobre mim, sobre os meus rancores, meus medos, minha falta de autoaceitação.
minha insegurança, do que realmente sobre o outro. A maneira com que eu falo dele é que vai dizer sobre as minhas frustrações ou não. Sobre a minha aceitação, minha maturidade, quem sabe. Minha condescendência, né? Então, Gibran já dizia isso para a gente. No ano 200 e pouco depois de Cristo, Khalil Gibran escreveu um livro chamado O Profeta, que até hoje é um marco, né, da literatura, é um best-seller mundial. E ele dizia o seguinte, que os outros são nosso espelho. Eu só vejo no outro o que tem em mim. E é uma verdade que a psicologia está cansada de dizer para a gente. Eu só posso identificar no outro algo que eu conheço. Eu conheço porque já senti, eu sinto. Então, isso não me diferencia, não me deixa acima de ninguém. Eu sou igualzinha. Só que o outro, às vezes, está passando por uma trilha que eu já passei. Eu já descobri que não é por aí. Pode até ser que eu tenha descoberto. Mas isso não me torna melhor do que ele. Porque ele pode ter outras virtudes que eu ainda não tenho. Ele pode também, aquele outro que me deu uma pedrada. Quando eu olhar para trás, eu fico ali pensando, magoada, remoendo aquilo, e emitindo energia ruim para ele, mas não é mais para ele que eu estou emitindo. É para aquela pessoa lá de trás, do passado. O homem velho que me magoou. Quando eu olho para trás, cadê ele? Não está. Só está a lembrança na minha cabeça, porque ele já me ultrapassou, já está lá na frente. Ele me deu aquela pedrada naquele tempo, mas ele se perdoou, ele se trabalhou, ele fez outras coisas para progredir. Aí quando eu vejo, eu é que fiquei para trás. E a culpa é dele? Não, a culpa é minha. Eu é que quis parar no tempo, dentro daquelas conjecturas minhas, remoendo aquelas mágoas. Então, gente, para encerrar, eu vou falar do Quarteto da Felicidade. Eu acho que vocês já ouviram falar. O quarteto da felicidade são 4 hormônios que existem em nós, que circulam em nós normalmente. E quando eles param de circular, algum deles, aí a gente precisa muitas vezes repor. No caso da depressão, muitas vezes a pessoa precisa tomar alguns remédios que supram a serotonina, que é fabricada por nós, mas às vezes a pessoa está com a serotonina em baixa. Por isso que é um caso também de médico. A gente não deve parar a medicação. E deve tomar a medicação só que o médico passe, na dosagem que ele passe, quando alguém está com esse problema. Mas não deve parar. Mesmo estando fazendo tratamento espiritual, que é muito adequado, muito apropriado, estando fazendo tratamento psicológico, que tem que ser associado ao psiquiátrico, a pessoa não deve parar seu remédio. Porque aos poucos vai ter o desmame quando chegar a hora. O médico mesmo vai parando, vai cortando pela metade a dosagem, depois mais, até a pessoa se libertar. Não vai ficar viciada. Agora, se a gente fosse socorrer, como se fosse uma bengala, correr para aquele remédio, arrumar receita para comprar clandestinamente e tomar, pensando que assim está se ajudando, vai estar realmente se prejudicando muito, porque vai haver a dependência do corpo físico. Mas veja só, para a gente liberar isso aqui, a gente sentindo perdão, a gente perdoando, a gente se liberta de tal forma, se sente tão leve, que a gente vai liberar em nós esse quarteto, que é a endorfina, a dopamina, a serotonina e a ocitocina. Do mesmo jeito que quando a gente sente gratidão, a gente também libera. Quando a gente ora, quando a gente medita, quando a gente procura leituras positivas, livros, a arte como expressão. E uma coisa que Rossandro Klingen aconselhou e que eu já tinha visto numa meditação de 21 dias que eu participei, no 13º dia foi dito a gente que a gente trabalhasse o perdão, fazendo uma carta de perdão para alguém que a gente lembre com mágoa no coração. E eu terminei os 21 dias e não tinha conseguido fazer a carta para uma determinada pessoa, que faz parte da minha história de vida. Mas aí depois eu trabalhei e consegui. E nessa carta eu desabafei, eu também disse as coisas que realmente eu ainda estava sentindo, o que realmente ele tinha feito para mim. E perguntei o porquê. Mas eu também trabalhei dizendo que eu sabia que ele era humano, que ele tinha as falhas dele, que ele tinha colocado as falhas num momento e que aquilo ali tinha me atingido. Mas se não fosse eu, gente, poderia ter sido qualquer outra pessoa no meu lugar. E eu também, de certa forma, talvez procurasse alguém que fizesse isso mesmo comigo. Porque era uma necessidade minha, que não é necessidade real, mas era uma necessidade por conta das minhas crenças sabotadoras, passar por aqui. Eu me deixei passar.
E eu precisava também. Hoje eu vejo isso, não só trabalhar o perdão com relação àquela pessoa, que na realidade, se tinha aquilo a dar, era uma pessoa necessitada, né? Naquela hora. Mas eu preciso me trabalhar para me perdoar. Por que eu me deixei passar por aquilo? Esse auto-perdão eu preciso para poder me libertar. Eu preciso ser condescendente com Kátia. E eu tenho sido mais condescendente, mais carinhosa, mais compreensiva comigo. Depois que eu conheci toda essa realidade, esses conhecimentos chegaram a mim nas horas certas. E eu preciso trabalhar isso. Por isso mesmo eu escolhi esse tema. E eu aconselho a todo mundo a procurar essas leituras, essas coisas assim que vão trazer para você essa libertação. Eu sei que cada história é uma história. Você pode não precisar trabalhar o perdão hoje. Ou trabalhar muito menos que eu. Mas é interessante demais quando a gente faz essas leituras. E a gratidão é uma porta aberta. A gente se sente grato, até porque essas pessoas passaram pela nossa vida, nós tivemos essa experiência de vida, também é importante. Porque Deus, Ele permite que as coisas aconteçam para que a gente siga em frente, para que a gente cresça, para que a gente pare de ser aquela criancinha que fica se escondendo atrás de um rótulo de infantilidade que não existe. Nós precisamos nos assemelhar às crianças, e vem aí o Dia das Crianças, a gente trabalhou isso hoje de manhã, com as crianças da educação espírita, mas nós precisamos nos assemelhar na pureza de coração, não sermos maledicentes, sermos sinceros, espontâneos, sermos nós mesmos. E justamente passa por aí a autoaceitação. Nós precisamos nos conhecer para que a gente vá em frente. E nos conhecendo, a gente precisa se aceitar como é. Porque só quando a gente aceita que uma coisa existe é que a gente pode trabalhar em cima dela. Se eu aceito os meus defeitos, os meus bloqueios, as minhas necessidades de crescimento, eu vou poder supri-las. Mas se eu não aceito, boto para debaixo do tapete, eu digo, não, eu sou espírita, eu não posso sentir raiva, não posso ter inveja, eu não posso ter ódio de ninguém, eu não posso ser assim, sentir isso ou aquilo, mas o sentir ninguém vai controlar. Eu tenho que admitir, eu sou espírita, cheia de defeitos, eu sinto isso, aquilo outro, mas eu vou me trabalhar. Mas eu tenho que admitir que essas sombras existem, porque senão não vou poder acolhê-las e não vou poder dar a elas o tratamento necessário para que eu cresça, apesar delas. Então, gente, que Deus possa nos abençoar cada vez mais e que a gente se lembre que cada caso é um caso. Como vem falando também, obrigada, Claudinha. Como vem falando também Rossandro Klinger nesse livro que eu recomendo, e esse de Hamed também, que é ótimo, que eu ganhei da minha amiga Sara, que deve estar aí também escutando. Nós precisamos nos trabalhar conscientemente, vigorosamente, mas nunca lutando contra. Nós estamos a favor de nós, não estamos contra. Então, por que também se martirizar, ficar se culpando? Porque a gente sentiu isso ou aquilo, nós somos humanos. Nós não somos perfeitos. E jamais vamos chegar a ser. A perfeição absoluta é Deus. Nós estamos no caminho. Nós ainda não conseguimos colocar para fora aquela luz interior que nós temos. Mas nós vamos conseguir. Nós vamos chegar lá. Agora, só juntos com o outro é que a gente consegue. Vamos nos encontrar no sentido de buscar no outro aquele apoio necessário. Vamos procurar desabafar. Não vamos ter vergonha de procurar apoio psicológico. Já foi aquela era de achar que a gente era doido, né? Porque precisava de psicólogo. Não, a gente precisa. A gente precisa porque é tão bom a gente se conhecer. Muitas vezes é doloroso, mas para encerrar eu vou contar só uma coisa. É um texto que fala: você é pipoca ou piruá? Piruá, eu descobri depois desse texto que são aqueles milhos que ficam na panela, que não estouram, né? Que fica durinho, que não viram pipoca. Então, quando a gente faz pipoca, se for com óleo, né? Que eu nem recomendo, mas se for com óleo, vai estourar, né? A pipoca, mas vão ficar aqueles milhinhos, ali são os piruás. Então, esse texto é muito bom, que eu quero até conseguir também o texto em si, mas eu só me lembro da história. A pipoca, ela passa por uma dor muito grande, estourar ali no óleo quente. Mas é necessário que ela estoure para virar pipoca. E depois que ela vira pipoca, ela fica toda formosa, toda bonita. Ela vem, ó, de dentro para fora, ela ressurge, ela renasce. Do mesmo jeito que a lagarta, ela rasteja,
Mas depois ela se transforma numa linda borboleta, mas depois de passar um tempo no casulo. Eu tirei uma foto de um casulo que tinha aqui no meu terraço, eu sei que já são 18 horas, só um instantinho, para encerrar. Eu tirei uma foto e trabalhei com meus filhos, com aquele casulo, e trabalhei com as crianças também da evangelização. Porque quando sair dali, aquela lagartinha que entrou, ela não vai sair a mesma. Ela vai sair uma linda borboleta que vai voar e ver as coisas do alto de maneira mais ampla. Ela vai ter mais lucidez. Vai sair voando, ao invés de se rastejar. Do mesmo jeito, quando a gente sair desse período de isolamento, desse período de alguns danos emocionais, a gente se trabalhe para que a gente saia mais crescidos. E um dos caminhos é esse, a gente procurar esse conhecimento. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine sempre, que sempre estejamos juntos e que a gente possa procurar uns nos outros também apoio, quando a gente precisar. Que assim seja. Gratidão, Catita. Foi Eu é que agradeço. Trazer essas reflexões para a gente. Esse ensinamento tão difícil que é o tal do perdão, né? Porque a gente é cheio de mágoas e melindres, mas foi brilhante, né? Então, só temos a agradecer e pedir novamente à espiritualidade amiga que nos ampare, que nos ilumine, que nos fortaleça, né? Que todos os ensinamentos recebidos nessa tarde possam serem amplamente divulgados por nós, mas, acima de tudo, que eles possam ser apreendidos por nós, em nossos corações, em nossas mentes. E que possamos realmente exercitar este ensinamento para a paz do nosso coração, para a paz da nossa fraternidade, para a paz do nosso mundo. Que Maria de Nazaré, essa mãe bondosa e amorosa, possam envolver a todos nós que aqui estamos online, nas vibrações do seu coração, e que possamos levar estes ensinamentos cada vez mais em nossos caminhos para todos aqueles a quem trazemos como nossos inimigos, entre aspas, mas que aprendamos, sobretudo, a perdoar. Perdoar os nossos inimigos, perdoar os nossos amigos, nos perdoar, perdoar sempre. E que o Divino Mestre também nos perdoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E Laís veio nos cumprimentar também, ó. Tá vendo? Bom para vocês todos, um ótimo domingo, um ótimo final de semana e um bom feriado para todos. Fiquem com Deus.